estudo de hoje versa sobre os crimes contra o patrimônio, especialmente o furto. E aí a gente tem que ver aqui nesse primeiro momento os tipos de posse, que pode ser inicialmente já sem autorização, uma posse com autorização mais vigiada e outro aqui tipo é o tipo que tem uma posse com autorização momentânea, mais desvigiada. Então, o primeiro exemplo que a gente vê aqui, que é sobre a elementar do furto do artigo 155, elementar, subtrair. Então, nós vamos falar aqui dos tipos de atos de subtração, nesse primeiro momento. E aí, o exemplo aqui é o seguinte. Jonas, funcionário público, acaba de sair do seu serviço, quando avista uma bicicleta que lhe interessa. Espera o momento em que o dono está distraído e entra dentro de um supermercado. Então, sem autorização, a leva embora. Quer dizer, Jonas, ele está aqui e tem interesse aqui por essa bicicleta. Então, o funcionário público, a gente vê aqui que não tem nenhuma relação desse crime com as atribuições de funcionário público. E esse funcionário público, Jonas, ele já saiu do seu serviço, ele avista essa bicicleta e tem interesse por essa bicicleta. Então, ele vê que o dono está distraído, inclusive vai entrar aqui dentro do supermercado. O que acontece? Ele, de forma sorrateira, ele leva a bicicleta. Então, ele subtrai e para si coisa alheia, móvel. Então, aqui é totalmente sem autorização. Não há, em nenhum momento, uma relação de consentimento desse dono dessa bicicleta. Não há nenhuma relação prévia entre eles. Simplesmente Jonas pega o que não é seu e leva embora. Então, esse é um tipo de furto. Agora, o exemplo 2 aqui. Tinoco, nascido em 19 de 5 de 1999, atualmente desempregado, casado com Maria, com 7 filhos, recebe proposta de furtar livro raro, Sermões, do padre Antônio Vieira, de 1610. Ele vai furtar esse livro aqui da biblioteca da Faculdade Novo Ensino, e essa proposta de furto, ela vem da Europa, local em que colecionadores têm interesse pela obra. Com a empreitada é possível faturar cerca de R$10.000. Tinoco aceita a proposta, entra na biblioteca e pede o livro a uma funcionária, para que possa ler em uma mesa. Entretanto, de forma sorrateira, coloca o livro em sua mochila e sai do local. Então, Tinoco, ele é casado com Maria, ele tem aqui 7 filhos. O que acontece? Ele quer subtrair para si esse livro, Sermões. E ele, inicialmente, ele pode pegar esse livro e dentro da biblioteca ele pode fazer uso desse livro. Então, aqui nós notamos que há uma relação prévia entre ele e uma servidora da biblioteca. Há uma relação prévia de confiança. Então, nós notamos aqui a posse vigiada. Bonito. E essa posse, inicialmente, quando esse sujeito pega o livro, é uma posse autorizada. Então, posse vigiada
autorizada. E há uma relação de confiança. Ele pede o livro para quê? Para que ele, sugerindo que ele leia, para fazer a leitura desse livro. No entanto, ele coloca esse livro na mochila e vai embora. Agora aqui, quando ele recolhe esse livro aqui e vai embora, o que acontece? Essa posse já não é mais uma posse com autorização. E aí, sim, a gente fala em uma subtração. Então, ele leva embora o livro, e aqui a gente vê que é um furto de algo que está em seu poder, momentaneamente. Então, aqui tem essa palavra momentaneamente, de forma momentânea. Momentânea para quê? Para que ele utilize esse livro no local. Então, deve ser naquele local. A autorização se dá, naquele local. A autorização se dá naquele local. E aí, quando essa posse não é mais vigiada, ela não é mais autorizada. Então, entra esse elementar do tipo, qual que é? Subtrair. Subtrair, artigo 155 do Código Penal. Manolo está querendo limpar o seu carro, contudo, precisa de um aspirador de pó. Momento em que lembra que seu vizinho possui equipamento. Então, lhe pede emprestado. Rosemar aceita emprestá-lo desde que o traga de volta daqui 2 dias. O acordo foi feito, o agente sai do local autorizado com equipamento, entretanto, Manolo não devolve o bem. Aqui a gente já vê que não temos a elementar pertencente ao furto. A gente vai aqui colocar esse crime como apropriação indébita. Porque aqui a posse é uma posse desvigiada. Então, aqui, Manolo aqui, ele toca a campainha e pede emprestado o aspirador de pó. Momento esse que Rosemar o empresta, então ele empresta, e daqui para frente ele pega esse bem e a posse não é mais vigiada e leva para casa. Acontece que o agente, né, nesse momento, ele sai do local, e ele sai do local com aquele bem de forma autorizada. Então, aqui, quando a gente fala em apropriação indébita, que é um crime contra o patrimônio também, a gente fala em uma autorização de forma desvigiada. E acontece o quê? Acontece que o agente sai do local. Olha o quanto que é importante essa palavra, essa questão territorial. Que o agente sai do local até aquele momento de forma autorizada. Mas a partir do momento que ele não devolve o bem, é que passa a ser um crime. Então, mas não devolve. Então é isso.